Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Olá, gente! Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos abordar um tema que pode interessar a muitas pessoas que pretendem atuar no mercado de investimentos. Você já ouviu falar ou conhece um Instituto de Formação Bancária? IFB? O IFB é uma empresa especializada em certificações para profissionais que lidam com investimentos. Para conhecermos um pouco mais, sobre este mercado, eu estou recebendo no podcast Panorama de Negócios o Henrique Pereira, que é sócio e coordenador do Instituto de Formação Bancária. O Henrique, para você ter uma ideia do peso desse nosso convidado, tá? Ele já atuou em grandes instituições financeiras como o Itaú Unibanco e Bresser Investimentos ligados à XP, a XP Investimentos. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da Infostúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Henrique, quero agradecer demais você ter aceito o convite, participar do podcast Panorama de Negócios, e me chamou muito a atenção, porque, por exemplo, as pessoas, quando elas estudam direito, elas têm que prestar o exame da OAB. Cara, daí você atuar, por exemplo, no mercado de investimentos, eu não sabia que você tinha que ter uma espécie de certificação para poder atuar nesse mercado, rapaz. Explica isso aí para mim, por favor. Pois é. Bom, primeiro prazer estar aqui conversando com vocês, né? Acho que vai ser uma conversa bem legal, falar aí um pouco sobre o mercado financeiro, o mercado de investimentos, como é que ele funciona. E o passo 1 é esse mesmo. Existe uma certificação obrigatória. Dependendo do cargo que você vai ocupar, você vai ter que tirar a certificação CPA 10, CPA 20, CEA ou a certificação da Ancor. São certificações obrigatórias, é um nível mínimo que o profissional tem que ter para atender o cliente. Mercado financeiro tem riscos, né? A pessoa pode perder dinheiro. Precisa ter um profissional bem qualificado para fazer isso. Não, eu acho interessante, Henrique, isso daí me chamou muito a atenção, porque é o seguinte, por exemplo, as pessoas atualmente, muitas, estão querendo mudar, por exemplo, o segmento de atuação. Então, sei lá, o cara é engenheiro, mas eu cansei, não quero mais trabalhar na área de engenharia. Ou o mercado está difícil. Entendeu? Eu estou em busca de novos desafios, de uma nova profissão. Então, de repente, é uma opção interessante dentro do mercado de trabalho em relação a isso. Porque eu falo pelo seguinte, por exemplo, quando você fala no mercado financeiro de uma forma geral, tá? Antigamente, você só falava de banco, de grandes bancos. Então você falava de Itaú, você falava de Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né? Hoje, na verdade, esse portfólio ele está imenso. Por quê? Porque tem fintech. Uhum. Você tem, por exemplo, esses bancos virtuais, né? Que atuam no mercado financeiro de uma forma virtual. Aí você tem a XP, né? Você tem o PagSeguro e por aí vai. Quer dizer, a tecnologia, ela possibilitou um amplo leque de atuação dentro desse mercado financeiro. E uma coisa interessante, Henrique, que eu vejo que é o seguinte, é um mercado que nunca vai acabar, porque todo mundo tem intenção de investir, né? Não dá para você ficar com o dinheiro parado. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas é um mercado, assim, bastante promissor, né? Muito.
O Brasil hoje tem mais de 60 bancos. Então, oportunidade de trabalho não falta, né? Engraçado, você falou até de engenheiro. Os engenheiros são super bem-vindos no mercado financeiro. É mesmo? Os bancos gostam do raciocínio do engenheiro. Né? É aquele raciocínio lógico, pragmático. Encaixa muito bem para trabalhar com investimento. E esse mercado de investimento, realmente, ele deu uma mudada muito grande. Ampliou bastante, né? Muito. As oportunidades de investimento hoje são imensas. Você pode, desde aplicar num banco tradicional, e os bancos tradicionais têm hoje ofertas bem diferenciadas de investimento, não é só poupança. Eles tiveram que se coçar, né? Diga-se de passagem, né? Bem com diferente. O surgimento, por exemplo, dessa concorrência virtual, por exemplo, os caras tiveram que mudar. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? O seguinte, por exemplo, eu me lembro que nos bancos tradicionais tinha várias taxas, você era cobrado por tudo. Não é verdade? Aí o que aconteceu? Surgiram os bancos online, que os caras não fazem cobrança, por exemplo, de taxa disso, taxa daquilo. Você sabe que isso aí forçou a mudança de comportamento desses bancos, desses grandes bancos? De não cobrar também, entendeu? Para fazer o jogo da concorrência. Então, se você for verificar bem, o Henrique, é um negócio tão curioso que, por exemplo, eu participei recentemente, fui convidado para a inauguração de um espaço XP em Campinas. XP Investimentos. Aí, o responsável lá da XP, ele virou e falou o seguinte: ô Milton, os bancos tradicionais nasceram físicos e estão fechando agências. Nós nascemos virtuais e estamos abrindo não agências, mas espaços de convivência para os nossos clientes. Nós não somos uma agência bancária. Cada vez mais comum isso. Eu achei interessante isso isso daí, não é verdade? Então, quer dizer, está tendo uma mudança de comportamento no mercado e que, na verdade, se você for parar para pensar, por exemplo, antigamente, a visão de investimento era a Bolsa de Valores, por exemplo, que ainda continua, né, um mercado forte, mas poupança. Hoje você tem N investimentos, né, Henrique? Sabe quem trouxe muito isso? Isso foi talvez a grande inovação e que fez a XP crescer. Por quê? Porque lá no passado as corretoras, elas trabalhavam com bolsa e os investimentos em renda fixa eram no banco. Era assim que funcionava. E os investimentos em renda fixa do banco tradicional eram muito simples. Poupança, CDB, não sei o quê. A XP veio e falou, não, vamos oferecer os produtos de renda fixa do mercado de capitais para os clientes comuns. E aí é que ela foi crescendo. Ela cresceu muito vendendo renda fixa. Enquanto as outras corretoras, a Ágora, InvestShop, as corretoras da época, ainda continuavam com o modelo de aqui é para você operações, aqui é para você operações. A XP veio com essa proposta, né? E aí começou a apresentar debenture, fundo multimercado, fundos de renda fixa, que a gente chama de ativos, né? Que tentam superar as taxas de mercado. E aí esse negócio cresceu, vieram outros modelos de negócio parecidos, né? Então o BTG veio com um modelo parecido, o Safra veio com um modelo parecido. E popularizou um pouco mais os investimentos em debentures, em fundo multimercado, e essa questão da assessoria de investimento que veio junto, que era uma coisa que não existia. Então o gerente do banco... inclusive, trabalha muito com essa denominação de assessoria de investimentos, né? O modelo de negócio da XP é interessante, né? Por quê? Porque você... ela é uma plataforma totalmente digital. Sim. 100% digital. Aí, quem é que me... Mas eu tenho um assessor e ele me atende fisicamente. Quem que é essa pessoa? Ele, na verdade, é um autônomo. Sim. E ele pode prestar serviço para a XP, para o BTG, para o Safra, para quem ele quiser. E ele é um autônomo que te atende. Então, ela mescla a solução digital com uma solução física presencial, né? Aí é que está a questão importante. Esse profissional que pode atuar para a XP, que pode trabalhar para outras empresas, ele não pode, por exemplo, eu sou um jornalista, eu não posso chegar e cismar, quer saber de uma coisa? Eu agora não quero mais ser jornalista, eu agora quero trabalhar no mercado financeiro. Aí eu vou lá, bato na porta
né, de uma XP, por exemplo, eu falo assim, eu quero trabalhar aí, e aí? Mas não é assim, né? Vai começar com a certificação, que a gente começou o assunto, né? Por esse motivo que eu estou perguntando isso para vocês entenderem o que é IFB. Começa justo por aí, né? Por exemplo, você quer trabalhar num escritório da XP. Você vai ter que tirar uma certificação que chama Assessoria de Investimento da Ancor, que é uma associação de profissionais de assessores de investimento. É uma prova complicada. É uma prova de 80 questões, múltipla escolha, tem matemática financeira, tem um grande conhecimento aí de mercado de capitais. Então, uma prova que o aluno aí, ele vai estudar umas 80 horas para conseguir passar nessa certificação. No banco, como a gente já inicia num nível bem mais simples, aí tem as certificações mais simples, né? O CPA 10, o CPA 20, são certificações mais simples para você ser um gerente de relacionamento. Mas, de novo, se você vai... não, agora eu sou o assessor de investimento do Itaú, do Bradesco, aí você já vai ter que ter uma certificação bem mais avançada, né? Que é a CEA. É uma certificação também, umas 80 horas de estudo para você conseguir a aprovação. Não, isso daí, gente, na verdade, é uma responsabilidade grande você lidar com o dinheiro das pessoas. Né? Muitas vezes é um projeto de vida. Né? Não dá para você lançar, por exemplo, um patrimônio seu de investimento na mão de qualquer um. Né? Você tem que ter realmente profissionais que tenham certificações e sejam capazes de oferecer para você a melhor opção dentro daquilo que você projeta para o seu modelo de negócio. Ou para o seu modelo de investimento. Acho que é bem por aí, né, Henrique? Sabe qual é o grande problema dos investimentos? A gente fez traduções do inglês para o português que não foram bem feitas. Então, por exemplo, renda fixa. O que você entende? Renda fixa. Eu sempre ganho. É fixa. Não é verdade. É uma tradução errada do inglês. Aí o cliente olha lá, poxa, aqui, renda fixa rendendo 1,5% ao mês. Fantástico, vou aplicar nisso aqui. Não, mas essa renda fixa você pode perder. Ela é uma aplicação que tem um risco até razoável. Isso é que a assessoria tem que te orientar. Então você chega lá, vou aplicar qual renda fixa eu quero essa aqui que rende 1,5%, porque rende 1,5%. Não, mas espera aí, isso aqui rende 1,5% esse mês, porque o mercado está favorável. Se isso aqui virar, você pode perder. Tá disposto a perder? Se você estiver disposto a perder, vamos em frente. Isso daí é um ponto primordial que eu avalio, né? Quer dizer, aí a questão desse assessor ser primordial, né, no sentido de fazer com que esse cliente não se ferre, né? Quer dizer, você orienta, mas se o cara insistir, ele por conta e risco dele. Sim. Não é verdade? Não é, não, a assessoria orientou de forma correta. Você cismou de resolver fazer esse tipo de investimento, esse tipo de aplicação, é um problema seu. Mas, o Henrique, falando sobre a IFB, tá? É interessante porque eu não sabia dessa questão dessas certificações. Mas, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, em pessoas, por exemplo, que estão querendo mudar sua vida profissional, ir para um novo segmento, tá? Existe idade, que eu quero dizer assim, por exemplo, o cara tem 65 anos, ele está aposentado. De repente ele está querendo investir numa carreira aos 65 anos de idade. Existe limite de idade? Não, limite. Sabe que no passado os bancos faziam questão de gente mais jovem, né? Sim. Isso mudou. Há uns 5 anos os bancos mudaram um pouco isso. Começaram a ser bem mais flexíveis com a questão de idade. O que a pessoa vai ter que fazer é tirar uma certificação, obrigatoriamente. Se você, eu costumo falar para os meus alunos, quando eles ficam em dúvida, eu falo, olha, se você já tem uma vaga garantida, alguém já te prometeu uma vaga, só está esperando você retirar uma certificação, você vai fazer o CPA 10, que é a mais simples de todas. Agora, se você ainda vai procurar emprego, é melhor você já mostrar um diferencial e tirar a CPA 20, que é uma certificação já mais complexa e que mostra um nível de conhecimento bom. Então, para quem vai mandar currículo aí para os bancos,
a CPA 20 é mais indicada. Agora, eu diria que para uma pessoa de 65 anos, eu já iria até para a certificação superior. Superior, né? No caso do mercado bancário, o CEA, e no caso do mercado de corretoras, a certificação da Ancor. Porque essa pessoa vai querer entrar já num nível mais alto, provavelmente. Não vai querer iniciar uma carreira do zero, até porque não vai dar tempo, né? Aí Então, mas a grande pergunta é essa, por exemplo, existe mercado para essa gente? Existe. Você vai conseguir fazer, mas eu acho que vai ter que entrar num cargo mais alto, né? Sim, não dá para entrar. Exatamente. Vou entrar de caixa no banco. Poxa, você vai levar 10, 15 anos para desenvolver sua carreira. Exatamente, por isso que eu tô... Vai dar tempo com 65 anos, né? Exatamente. O banco vai contratar, mas te interessa, né? Interessa para a pessoa que está entrando. Essa pessoa já devia, diga até uma pessoa de 45 ou mais, ela já devia tentar uma certificação de excelência, né? Que é o CEA ou a certificação da Ancor. Para você já entrar num nível mais alto dentro do banco, né? O Henrique, quando a gente fala de modelo de negócio, quando a gente fala, por exemplo, sobre um modelo de profissão, a primeira pergunta que as pessoas fazem é o seguinte: mas peraí, eu vou fazer um investimento. Que é um investimento, né? A partir do momento que você faz um curso na busca de uma certificação, é um investimento, tá? Aí a pessoa pergunta assim, pô, mas será que vale a pena? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, o cara vai fazer um investimento numa certificação. E aí, de repente, ele vai obter essa certificação, mas ele vai ganhar R$2.000, por exemplo, de salário. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é o seguinte: não, eu estou disposto a investir, mas quanto é que eu vou ganhar no mercado? Não sei se você consegue passar isso para as pessoas que estão acompanhando o panorama de negócio nesse momento. Mas, por exemplo, de acordo com as certificações que a IFB treina esses alunos, né, fornece em termos de conhecimento adquirido por esses alunos que estão fazendo esse investimento nessas certificações, entre a certificação mais simples, tá? E aquela certificação top, que eu diria assim, certificação sênior, entendeu? Esses salários, por exemplo, eles podem variar de quanto a quanto, que é isso que a pessoa está curiosa de saber, entendeu? Pô, peraí, eu vou fazer investimento, mas pô, quanto é que eu vou ganhar? E vai variar bastante. Sabe que uma vez a gente fez, foi um dos posts que fez mais sucesso no nosso canal no Instagram, né? Que a gente postou uma pessoa sendo entrevistada. Ah, quanto você ganha? Ele, 25 mil. O que você faz? Bancário. Então é possível. Vamos lá, certificação por certificação. No CPA 10, você vai entrar ali num cargo inicial do banco, vai ganhar uns 3.500, 4.000. 6 horas por dia. Tá. No CPA 20 já é uma jornada de 8 horas. Você já vai conseguir avançar aí para uns 6, 7 mil mês. No CEA, você já vai conseguir ter uma renda aí de uns 10, 12 mil. Existe uma certificação, mas essa é mais complexa de tirar, que é a CFP. Nessa aí, realmente, você vai avançar aí dos 15 mil reais, né? Vai ficar 15, 20, 25 mil, porque aí já é uma certificação para trabalhar em private bank, com grandes fortunas. Aí o nível é muito alto. E mais ou menos essa jornada de trabalho, 8 horas diárias? 8 horas. 8 horas. Quem trabalha em rede de agência até tem essa jornada muito, muito marcada, porque a agência tem um horário de abrir e um horário de fechar. Sim. E tem um problema de segurança. Então, hoje eu tô com muita coisa para fazer, eu vou ficar aqui 10 horas. Não, segurança vai embora, você não pode ficar na agência. Eu não posso tá numa agência sem o segurança, né? Então você vai fazer uma jornada aí de 8 horas dia, dificilmente sai disso. Exceto quando você já está ali no private bank, num cargo de confiança, aí essas jornadas podem aumentar sim, mas o salário também aumenta bastante. Não, com certeza, né? Porque aí você fica quase que como uma dedicação exclusiva, vamos dizer assim, né? Mas aí compensa, né? Porque dependendo de quanto você vai receber, né, de salário. Porque eu perguntei isso, o Henrique, foi muito interessante você colocar isso, porque as pessoas, elas têm essa preocupação, né? Ah, poxa, eu vou mudar de segmento de trabalho, entendeu? Claro, tudo na vida você tem que fazer um investimento, né? O investimento, no caso, são os cursos da IFB, tá? Mas e aí?
por exemplo, eu vou ter essa certificação, vou ganhar quanto? Então eu achei ótimo você ter falado isso, porque as pessoas elas não estão enganadas, elas sabem mais ou menos quanto é que elas vão ganhar. Entendeu? Mas assim, quando a gente fala, por exemplo, no Instituto de Formação Bancária, hoje, quantos cursos vocês oferecem no Instituto, média? Olha, a gente tem, em média, umas 20 turmas por mês de cursos presenciais, sem contar as turmas online, né? Então, esses cursos online, existe curso 100% online? Existe. Com certificação? Existe. A gente mesmo ministra o curso 100% online até em dois formatos. Um que é a aula gravada, aquele curso online bem tradicional, com a aula gravada, você vai lá, entra, vê a videoaula, faz os exercícios. A diferença que a gente faz é que a gente faz com monitoria. Então, sempre tem um professor que vai e passa, hoje você vai estudar tal coisa, hoje você vai estudar tal coisa. A gente vai liberando os acessos e restringindo os acessos à medida que o aluno vai evoluindo. E a gente tem um modelo online ao vivo, que fica muito parecido até com um curso presencial. Sim, sim. Então você vai interagir com o professor ali na hora, tudo na hora. São os dois modelos de curso online que a gente tem. Fora o curso presencial tradicional, que hoje em dia com a tecnologia, obviamente ele é complementado por uma série de questões online, né? Então a gente consegue para o aluno mesmo no presencial, vamos fazer simulado? O simulado você vai fazer em casa, aí você vai trazer aqui para mim. E os recursos online são muito melhores do que eu dar uma folha de papel para você responder em casa, né? O aluno entra, clica, vê quanto acertou, pode ver o vídeo explicando a questão, né? Tem um comentário. Então, é bem completo, né? Hoje em dia, realmente as tecnologias online facilitaram bastante você ter soluções online, inclusive para os cursos presenciais. O IFB ele existe há quanto tempo? A gente está desde 2012 no mercado. Nós estamos falando aí de 12 anos, 12 anos, né? Bom, obviamente... Formalmente, né? Informalmente tem 14 anos. Certo. Que a gente começou dando aula dentro do Itaú. Ah, legal, legal. Bom, falando formalmente, tá? 12 anos, a gente pensa que não, mas em 12 anos muitas coisas acontecem, né? Muitas coisas aconteceram. A tecnologia ela avançou, sem dúvida nenhuma, mas quando a gente fala de 12 anos atrás, se não me falha a memória, tá? Tava no comecinho essa questão das aulas online, né? Eu acho que estava mais ou menos no começo. Então as pessoas ainda tinham muita dúvida, né? Como é que eram esses cursos online e tal. Por que eu estou perguntando isso? Hoje, tomando por base a IFB, tá? Cursos presenciais e cursos online, tá? Hoje, a carteira de vocês é maior nos cursos online ou tá meio que equilibrado isso aí? Olha, obviamente o curso online cresceu bastante, né? Quando a gente começou lá em 2012, a gente nem tinha o curso online. O nosso curso online ele vai surgir em 2016. Por isso que eu perguntei, interessante, né? E mais por uma iniciativa da Caixa Econômica Federal, que contratou a gente para gravar o curso para eles, né? E aí a gente gravou o nosso primeiro curso online. Mas a carteira hoje, 70-30 para o presencial. Ainda há uma preferência pelas turmas presenciais. É mesmo, cara? Olha que surpresa, né? Eu perguntei isso para ele, porque na minha concepção eu achei que o online, por exemplo, ele já tivesse passado o presencial, porque a gente pensa o seguinte, olha, o online tem toda uma flexibilidade, né? De repente eu posso fazer no escritório, posso fazer em casa, eu determino o horário para fazer e tal, dependendo do curso online, entendeu? Eu falei assim, pô, pela praticidade, né? Provavelmente o curso online ele superou, mas as pessoas ainda estão tradicionais ainda, né? Então, o curso online, essa flexibilidade é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que é uma vantagem, é uma desvantagem. Ela tira a disciplina do aluno de estudar. Também então, tem isso. O que eu percebo muito... Tem que ser muito disciplinado para fazer, né? A pessoa que queira fazer um curso online, o curso online ele pode te dar a mesma formação de uma turma presencial. Mas a primeira coisa, você tem que ter um lugar em casa que você consiga se isolar. E fazer ali uma jornada de 2, 3 horas estudando por dia. Isso é que tá o grande desafio, né? E a própria disciplina da pessoa, porque a pessoa, eu vou estudar amanhã que hoje choveu, hoje eu tenho aniversário de não sei quem, então deixa para amanhã. Esse deixa para amanhã a gente percebe, porque a gente consegue monitorar aluno por aluno, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo.
a gente percebe o aluno deixando pra isso é depois. legal, né? Porque você pensa, eu vou enganar os caras, não é bem assim, não. Não, tem a um gente monitora controle tudo, rígido, e isso é importante, né? Sim, isso, porque aí a gente cobra eles individualmente, né? O curso online, quando a gente não tinha essa tecnologia, lá em 2016, era nítido que o aluno chegava 3 dias antes da prova, agora ele vai fazer o curso online inteiro. Não vai passar. Não vai, com certeza. Não vai. Ele se programou para estudar 3 semanas, mas ele deixou para frente. 3 dias antes, aí eles perguntavam, né? O que eu devo focar, porque minha prova é daqui a 3 dias. Olha, meu amigo, sua prova daqui a 3 dias, não tem muito que você possa fazer, né? Não, e o pior é isso, né, Henrique? O pior é esse aluno chegar e falar assim, gente, eu fiz um curso, mas foi uma porcaria, eu não passei. Mas não passou por conta da incapacidade e incompetência dele. Né? É falta de determinação, mesmo, né? determinação, Olha, né? eu tenho que me planejar, eu tenho que reservar. Quando a gente começa uma turma monitorada, eu sempre mando lá no nosso grupo de estudo, né? Olha, reserva de 7 às 9. Aí o aluno, mas de 7 às 9... Tá bom, você pega aí 2 horas por dia, mas eu preciso que você se dedique 2 horas por dia. Todos os dias. Senão eu não consigo te ajudar. E aí a gente vai, no primeiro dia, 50% de falha. É mesmo? Metade dos alunos não faz o que eu falei para fazer. Só que aí a gente faz a cobrança individual. Ó, você falhou. Agora a gente vai ter que atrasar todo o seu cronograma em um dia. Ainda dá. Mas você tem que fazer hoje. Aí eles começam a se dedicar mais, né? Começa a se disciplinar, vamos dizer assim, né? Começa a se disciplinar. Na verdade, a gente já tem um dia de tolerância justo porque a gente sabe disso, né? Gente, o bate-papo com o Henrique Pereira, né, do Instituto de Formação Bancária, você pode acompanhar no site do Panorama de Negócios, é www.panoramadenegócios.com.br. Lá tem vários assuntos, vários temas que nós tratamos aqui desde outubro de 2023. E esse bate-papo aí você pode acompanhar no site do Panorama de Negócios. O Henrique, quando a gente fala no Instituto, o Instituto, a sede do Instituto é aonde? A matriz? A nossa sede fica em São Paulo, né? Apesar de ser uma empresa nascida em Campinas, a gente levou a sede para São Paulo, lá na Avenida Paulista. Mas vocês têm unidade em Campinas, não? Temos. Tá, isso que eu queria saber. Temos. Temos a gente vai de Porto Alegre a Manaus. Então são 25 cidades, onde a gente tem turmas regulares, né? E são 25 unidades de estudo, no caso? São 25 unidades, isso. Tá, para fazer o presencial, Para fazer o presencial. Aqui em Campinas é onde? Aqui no Cambuí, na General Osório. Que bacana. E lá em São Paulo, a sede, a matriz de vocês? Na Paulista, mas São Paulo aí tem muitos endereços, né? São Paulo são 9 endereços. Nossa, que interessante. Agora, por exemplo, você é sócio da IFB, tá? Um dos diretores, vamos dizer assim, né, da IFB. Mas, por exemplo, todo mundo que dá aula na IFB é sócio da IFB? Todos são sócios. A gente fez um modelo de negócio que é o seguinte, ó. Eu vou compartilhar o lucro com você. Então, você quer ser professor do IFB? Beleza, você tem perfil, não sei o quê. Combinado. Nós vamos repartir o lucro. Daí que as aulas sempre são na data, não tem falta, o professor sempre se dedica ao máximo, porque ele vai dividir o lucro, ele está construindo um negócio comigo. Sim. E eu sempre achei isso justo. Por quê? Porque o que mais vende é uma boa aula, né? Sim, lógico, sem dúvida. Então, posso investir em marketing, posso investir em Google, em Facebook, mas se o professor der uma boa aula, é ali que vai sair a maior parte das vendas. Então a gente combina, bom, se você é o responsável por vender, nada mais justo do que você participar do lucro, né? Nossa, super interessante o modelo de negócio, por isso que eu perguntei isso para você. São quantos hoje sócios? São 40. 40, mas 40. Você veja bem, qual a quantidade de cursos? São umas 20 turmas por mês. Tem professor que não dá aula todo mês. Eu mesmo aqui em Campinas, a gente tem a turma aqui a cada 2 meses, né? Mas você veja bem, a gente está falando a nível Brasil. Então, você não está dando aula para Campinas, mas você está dando aula para Manaus, por exemplo, online. Sim, pode acontecer. Entendeu? É isso que eu estou falando. Então, quer dizer, na verdade, você está sempre dando aula, de alguma forma ou de outra, certo? Por exemplo, esses 40 sócios, tá?
eles se deslocam fisicamente, por exemplo, vamos supor, tô com uma turma lá em Manaus. Aí ele se desloca para Manaus ou é tudo online? Tem um professor lá em Manaus. Presencialmente lá em Manaus. Que não é sócio. É sócio. É sócio também? Sócio. É sócio. Mas não está nessa cota de 40. Tá nessa cota de 40. Esses professores estão espalhados aí pelo país inteiro. Olha que interessante, Henrique. Muito legal. Aí, por exemplo, o pessoal pergunta assim, eu gosto de dar aula, acho legal e tal. Mas, por exemplo, para você dar aula no EFB, qual é a tua formação, por exemplo, né? Para as pessoas perguntam, ele é economista? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ele tem que ter o conhecimento técnico. Então, ele tem que ter, pelo menos, as certificações, né? O que a gente mais valoriza é o CFP, que é a certificação mais elevada. Mas com a certificação CE, tudo bem para dar uma aula para CE, né? E outra coisa que a gente valoriza muito, a experiência no mercado financeiro. Sim, acho que isso é primordial, né? Primordial. Primeiro, a prova tem termos técnicos. Às vezes tem aluno que fala, Henrique, mas esses termos técnicos, eu falo, eu vou traduzindo para você, mas eu não posso fugir deles, porque a prova tem os termos técnicos. Então, você tem que saber o que é mitigar, você tem que saber o que é a taxa livre de risco, essas coisas você vai ter que saber para a prova. E são termos técnicos. Então, e aí é importante que o professor tenha também vivência com esses termos, né? E além do mais, boa parte dos alunos ou é bancário ou será bancário. Sim. Nada melhor do que um professor que fala a mesma língua, né? Daí obrigatória essa experiência no mercado financeiro. Porque mas a pessoa tem fala a mesma língua. economistas, por exemplo, que são professores que são economistas? A formação dele é diversa. Assim como o banco aceita qualquer formação superior, a gente também. Desde que ele tenha certificações e que ele tenha experiência no mercado. Experiência no mercado financeiro. Aonde ele é formado, falando de formações, a minha é até bem aderente com a situação que é a administração, né? Sim. Mas o Cássio, né, no Rio de Janeiro, é matemático. Olha que de legal. Formação. Tem uma professora que é bióloga. Olha que bacana, cara. Mas se o banco contratou, é porque a pessoa tem perfil para trabalhar no mercado financeiro. Logo, ela vai dar uma boa aula também de mercado financeiro, né? Agora, tem muita gente perguntando o seguinte. Imagino, né? Quando você fala, por exemplo, no mercado bancário tradicional, o que está acontecendo? Estão fechando agências. Hoje, por exemplo, as pessoas fazem muita coisa online. Que não tem a necessidade de você, né, ir na agência. Inclusive, eu já ouvi até que já vão lançar o Real Digital, né? Quer dizer, então está avançando bastante, né? A questão do Pix foi um avanço, né? Praticamente aposentou o cheque, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, as pessoas pensam assim, mas tem mercado? Porque, por exemplo, eu estou vendo que está fechando a agência. Quando tem agência aberta, você tinha, de repente, 2 caixas. Tinha, sei lá, 6 caixas. Hoje você tem 2 ou tem 1. Aí a pessoa pergunta, mas tem mercado ainda? Aí eu queria que você falasse sobre isso, porque é interessante, né? Por exemplo, está fechando a agência, mas você não trabalha só em agência, né? Exato. Quando eu entrei no banco, a minha primeira agência foi uma agência pequena, 10 funcionários. Isso hoje é uma agência grande, né? Então... E a minha agência, iniciando no banco, a agência pequena, né? Então, realmente mudou. O fechamento de agência ele vai tirar a oportunidade dos cargos mais simples do banco. Isso aí é inevitável. Certo. Então, caixa, os escriturários, que alguns bancos ainda têm, esses cargos vão diminuir. É inevitável. Por outro lado, os cargos mais graduados, o que a gente vê é se expandindo. Sim. Então, cargo de assessor de investimento, quando eu entrei no banco lá em 2006, nem existia essa figura. Aliás, existia. Né? Tinha um assessor de investimento na minha regional inteira que atendia 38 agências. Nossa! Era assim que era a assessoria de investimento na época. Pouquíssimo usado, né? Era uma profissional, 36 agências. Hoje a assessoria de investimento tem um monte. Quase que toda agência tem um assessor de investimento vinculado. Então os cargos mais graduados do banco eles estão crescendo em detrimento dos cargos
com menos qualificação. De fato, trabalhar no mercado financeiro cada vez mais vai exigir formação. É inevitável. Não, e eu falo, por exemplo, se quer ver uma coisa, a gente fala sobre inteligência artificial, por exemplo. Aí as pessoas pensam assim, nossa, inteligência artificial vai roubar emprego, não vai dar mais emprego. Só que é o seguinte, por exemplo, as pessoas não raciocinam, não param para pensar, que é o seguinte, por exemplo, está fechando aquela profissão, mas estão abrindo outras na área de tecnologia. Então não dá para você, de repente, ficar limitado, né? E achando, por exemplo, minha profissão acabou, aí o cara começa a chorar, eu tô ferrado. Não, você tem que busca de outras alternativas. Inclusive, quando nós começamos o nosso episódio do nosso bate-papo aqui, eu falei sobre essa questão, né? De repente as pessoas buscarem, por exemplo, outro modelo de trabalho. Eu sou jornalista, de repente eu não quero mais ser jornalista, eu quero atuar no mercado financeiro. Posso atuar? Pode. Tem que ter certificação. Tem que ter certificação, sabe? tem que ter então, conhecimento. Exatamente. Quer dizer, então, é interessante, né? Tem que ter a questão de raciocínio lógico, é extremamente importante dentro desse mercado financeiro, dessa ciranda, né? E eu achei interessante também, o Henrique, que eu acho, por exemplo, que a XP, na verdade, ela foi uma grande percussora, vamos dizer assim, né? Sobre o ponto de vista, por exemplo, dessa atuação online, né? Desse assessor de investimento e tal, porque isso daí era novo, né? Hoje já está bem configurado isso daí, né? Muita gente já conhece essa profissão, né? Eu fui assessor de investimento, lá em 2012. Nossa, eu tinha que explicar o que era. Ninguém sabia. Ninguém sabia o que você fazia, como fazia. Hoje em dia é bem mais tranquilo, né? Sim, era uma incógnita, né? Era uma incógnita. O que esse cara faz, pô? Eu ia chegar e falar, você conhece o XP? Não. Então, olha, funciona assim, é uma corretora, você vai poder aplicar em vários bancos, não sei o quê. Aí a pessoa, não sei o quê, mas e se esse negócio fechar, falir, né? Então era bem mais complicado naquela época. Hoje é uma profissão comum, todo mundo conhece. A presença, você falou do espaço XP, a presença física da XP é justo para dar uma credibilidade maior. A instituição financeira toda vive de imagem, né? Sim, sim. Então ela olhou assim, não, deixa eu colocar alguns locais físicos. Mas não são agências, né? São pontos muito diferente de interação com o cliente, né? Fisicamente. Muito diferente. Na verdade, o modelo de negócios da agência bancária, ele é o mesmo desde o século XV. Sim, né? sim. Até 5 anos atrás ele não tinha mudado. Agora tem computador, antes não tinha, era máquina de escrever, mas é mais ou menos a mesma coisa. Tinha os gerentes, os caixas, um comandante da agência, que é o gerente geral, e era isso, né? E vai vender os produtos e negociar com o cliente ali na agência. O que os bancos agora estão passando é justamente querer ter o convívio. Ele quer que você vá lá. Então, por exemplo, num espaço desse... Quase que personalizado, na verdade, né? Se você for parar para pensar, às vezes, né? Você vai lá sem nem querer falar com o banco. Então, eu alugo uma sala... Eu alugo não, eu recebo de graça uma sala de reunião dentro de uma agência dessas. O que o banco ganha com isso? Ele quer que eu esteja lá. Isso aí. Aí eu cumprimento o meu gerente. Aí o meu gerente, olha, sabe, tem aqui um investimento novo, quer dar uma olhada? É isso que o banco quer. Porque ele perdeu realmente o contato ali na boca do caixa, que era a grande venda que o banco tinha. Agora não tem mais isso. Não tem mais isso. Não, e aí você oferecer, por exemplo, serviços. Sim. Né? Sei lá, tá muito na moda o coworking, né? Mas o coworking eu pago. De repente, por exemplo, tem aquele espaço XP, eu entro em contato com a XP, eu falo assim, poxa, eu quero receber o Leandro para fazer uma reunião com ele. Eu pago? Não. É só você agendar um horário. Quer dizer, então, você já pensa assim, nossa, que economia, olha só, aí é um espaço bacana, tem um cafezinho, as pessoas podem se servir. Quer dizer, então é uma jogada, assim, uma estratégia de marketing interessante, né? Sabe que no Rio de Janeiro, o meu escritório prático é a agência do Santander ali na Avenida Rio Branco. Nossa. Que é um work café. Eu fico lá o tempo que eu quiser. Quando eu preciso de sala de reunião, eu tenho. Quer dizer, você vê, é uma vantagem que os bancos estão oferecendo, né? E o que você falou, realmente, ter o cliente ali, né?
E ele poder conversar com o cliente, olha, poxa, eu estava pensando aqui, eu vi o seu perfil aqui, pô, de repente tem um negócio aqui que fica bacana de você fazer e tal, entendeu? Henrique, olha, foi um prazer imenso, né? O Henrique Pereira, que é sócio e coordenador do Instituto de Formação Bancária, amei, acho que você também amou, porque eu não conhecia o Instituto, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer, de alvo de novas profissões, de pessoas que querem mudar e nunca é tarde, não tem limite de idade, isso é bacana. Então você tem 65 anos, eu quero dar uma guinada na minha vida, sou aposentado, mas eu quero trabalhar nessa área de investimentos. Procura lá o Instituto de Formação Bancária e com certeza, de repente, você vai encontrar uma certificação lá que vai ser importante, que vai ser interessante para você. Quem quiser, por exemplo, conhecer e acessar, por exemplo, os cursos que são oferecidos, como é que pode fazer, Henrique? A gente tem as nossas redes sociais, só buscar Instituto de Formação Bancária, e tem o nosso site, né, www.ifb.net.br. Quero te agradecer muito, viu, Henrique Pereira, né, de você ter participado aqui, de ter aceito o convite, da gente falar sobre o Instituto de Formação Bancária, o IFB, né? E a gente tem sempre novidades nessa área, então fica o convite, tá? Se você quiser participar outras vezes, é meu convidado, ou alguém que você indique e tal, para a gente falar sobre as novidades do mercado, tá bom, Henrique? Tá bom, eu que agradeço muito o convite, foi uma conversa boa, né? Espero ter ajudado aí o pessoal que tem interesse de trabalhar no mercado financeiro, com investimentos, a encontrar um pouco mais aí o caminho, né? E ver como é que isso aí está funcionando, como é que os bancos estão evoluindo, né? Para onde é que a gente está caminhando. Vai ter muita mudança aí ao longo desses anos. Henrique Pereira, viu? Guarde bem esse nome, Instituto de Formação Bancária, IFB. Até o próximo episódio, gente. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios, com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação.